Fala pessoal, beleza? Hoje eu quero mostrar para vocês uma situação que aconteceu comigo hoje, tá? É o seguinte, imagina que você tem uma tabela, essa tabela tem vários registros lá inseridos, tal, e inclusive alguns muito parecidos, alternando só em alguma outra coisinha, tá? E aí você chega um ponto no seu projeto que você precisa dar uma melhorada nessa tabela, na construção dela, talvez para melhorar a performance e tudo mais, onde você quer eliminar os registros duplicados até certo ponto, tá? Então, por exemplo, vamos supor que você tem uma ou duas colunas lá que são alguns critérios que não podem se repetir, porque ao invés de repetir esse critério, você quer que a tabela mestre seja única e tenha registros dependentes. Então, para isso, o que você vai precisar fazer? Você vai precisar excluir os duplicados, tá? Então, hoje eu quero mostrar para você como fazer a identificação dos registros duplicados, baseado nessa coluna que você precisa que não se repita, e fazer a exclusão dos demais registros, tá? Então dá uma olhada aqui na tela e a gente vai fazer um exemplo bem prático, bem legalzinho, para poder ficar fácil de entender. Dá uma olhada aqui. Olha só, na tabela nome, eu tenho vários nomes de menino e de menina classificados por alguma posição, tá? Tem uma coluna teste aqui, mas ignora isso aqui, que isso aqui não vai ser, por exemplo, de agora. Então aqui nos dados a gente pode ver que tem vários nomes de pessoas e no meio desses registros eu sei que tem alguns registros repetidos. Por exemplo, vou dar uma olhada aqui, ó, teste 2 está repetido, tá vendo? O nome do menino está repetido, o nome da menina também. Então qual que é o meu critério? Eu não quero que nessa tabela haja mais de um nome repetido. Portanto, eu quero manter o primeiro registro que ele encontrar, no caso mais antigo, quero que ele se mantenha na tabela, e os registros mais recentes desse mesmo nome eu quero que sejam excluídos, tá? Então, imagine uma situação em que você tem uma tabela parecida aí, uma que se encaixa aí na sua realidade, e vamos tentar fazer uma situação dessa. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é o seguinte: identificar quais são os IDs dos registros repetidos, tá? Então, como que a gente vai fazer aqui, ó? Primeiro, vamos fazer um agrupamento aqui, ó. Select from nome n, e eu vou colocar aqui, ó, n.menino, e eu vou fazer uma contagem de quantos registros eu encontro com essa repetição. Count n.id, tá? Então ele vai contar os IDs diferentes para cada menino, e eu vou agrupar pela coluna menino. Group by n.menino. Vou dar F9 aqui, e a gente já encontrou vários registros aqui, ó, né? Ele soma, mesmo os que tem um, inclusive os que tem repetição. Então eu quero eliminar os que estão certos, tá? Eu quero que ele exiba somente os registros que estão duplicados. O que eu vou fazer? Vou adicionar a cláusula having, que precisa vir depois do group, e na cláusula having eu consigo pegar uma condição onde haja uma função de agregação, que no caso aqui é o count. Portanto, eu vou colocar assim, ó, having, essa contagem aqui, maior do que 1. Tá? Assim eu estou falando o quê? Eu quero que você me liste todos os registros cuja contagem dele seja maior do que 1. Tá? Se for 1, eu não quero que exiba. Vamos dar F9 aqui, e aqui a gente já exibiu. O menino teste 1 está duplicado, ele tem 2 registros. O menino teste 2, ele está triplicado, tem 3 registros. E o registro Nathan Maia tem 2 registros duplicados. Então, o que eu preciso fazer? Descobrir quais são os IDs, o que eu preciso manter e quais são os que eu preciso deletar. Beleza? Então, vamos vir aqui. O registro que eu quero manter é sempre o mais antigo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o menor ID desse menino. Então, eu vou pegar min n.id. Beleza. E aqui eu vou colocar como registro mestre, porque ele vai ficar mestre. Beleza? Posso deixar essa contagem aqui, vou dar um F9. E aí, vamos por partes, né? Então aqui eu já tenho o ID do mestre e eu tenho a contagem de registro. Beleza. Como que eu faço para pegar o ID de todos os registros duplicados? Eu posso adicionar uma nova coluna aqui, que aí eu vou fazer assim, ó, vou usar uma outra função que chama list. E essa listagem eu posso adicionar n.id, porque diferente dessa primeira aqui, ao invés de pegar o menor código, aqui eu vou mandar listar. E essa lista, por padrão, ela vai separar os IDs por vírgula. Então olha só, vou colocar aqui como todos, beleza?
Vou colocar uma vírgula, vou dar um F9. Então aqui, olha só, além do registro 51, ele também tem o 102. Então ele me mostrou os dois registros que estão repetidos, certo? Então aqui no 52 ele tem o 52, o 100 e o 101. E aqui ele tem o 71 e o 103, beleza? Então assim, já está trazendo os IDs que estão repetidos. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso dar um jeito de deletar somente o 100, o 101, o 102 e o 103. O 51, o 52 e o 71 eu tenho que manter na minha tabela, tá? Então como que eu vou fazer? Olha só. Primeira coisa aqui, eu vou transformar esse registro aqui em uma tabela temporária, uma tabela construída em runtime. Como que eu faço isso? Usando CTE, que é aquela tabela comum. A gente viu uma vez no vídeo de árvore genealógica, agora vamos usar para outra situação. O if. E aí eu vou colocar T como o apelido dessa tabela virtual, tá? S. E aí abro parênteses, dou uma indentada aqui, fecho parênteses e beleza. Então eu já tenho uma tabela aqui. Uma vez que eu uso o if, eu preciso fazer um select nesse if lá embaixo, tá? Eu preciso fazer o uso desse if, porque se eu tentar rodar aqui, ó, F9, ele não acontece nada, beleza? Ele não vai dar certo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, select asterisco from T, beleza? Vou dar um F9 sem selecionar isso daqui, ó, porque se eu selecionar isso daqui, ele não vai encontrar T, porque ele não está dentro da seleção. Então, tiro a seleção aqui, vou dar um F9. Opa, faltou coisa aqui, ó. Column name specified. Ah, tá. Sempre que eu uso o if, eu preciso colocar um nome nas colunas. Esse count aqui está sem nome. Ele está sem nome definido. Como eu não vou precisar da contagem agora, eu vou eliminar essa coluna daqui e beleza. Então eu já tenho todas as colunas nomeadas. Menino, que já vai pegar o nome do menino, mestre e todos. Beleza. Vou dar F9 agora. E aí sim, só para tirar a dúvida, eu vou comentar isso daqui, ó. E vou tentar rodar sem select. Agora sim, agora ele dá um erro. Beleza? Falando que está esperando. Ó. Fim de comando inesperado. Portanto, ele entendeu que acabou o comando, mas na verdade ele estava esperando alguma coisa a mais. Então, beleza. Dá um F9 aqui e eu tenho aqueles resultados que eu tinha rodando o select fora do if. Maravilha. O nome do menino, nesse caso aqui eu não preciso. Então vamos eliminar o que a gente não precisa, beleza? Vou tirar daqui. E agora só me sobrou o ID mestre e todos os IDs que estão repetidos, né? Confirmando, vou dar um F9 aqui e é isso que eu tenho. Beleza? Agora, perceba que aqui eu tenho uma lista de dados. 51, 102, 52, 100, 101, 71, 103. Só que olha só, eu não consigo fazer um select na tabela nome colocando esses dados em um in. Porque olha só, olha o que vai acontecer. Ó. Select from nome n, where n.id in. E aí eu colocaria, por exemplo, a coluna todos, t.todos, que é aquela coluna que tem todos os IDs. Olha só, isso aqui não funciona, tá? Vou colocar um asterisco aqui, vou dar um F9. Ele roda, tá? Ele roda, mas ele não funciona. Por quê? Essa é uma boa pergunta, cara. Ainda bem que você perguntou. Não sei se você perguntou não, mas vamos lá. Antes de continuar, eu queria lembrar vocês o seguinte. Começaram as pré-inscrições para o treinamento de PSQL do meu querido Firebird SQL. Cara, as pré-inscrições vão só até o dia 8. Só vai conseguir ter acesso ao curso quem fizer as pré-inscrições, tá? As pré-inscrições vai servir para quê? Para poder ter acesso a conteúdo exclusivo, que vai ser uma amostra de PSQL do que tem lá no treinamento. Vai ficar sabendo sobre tudo o que for necessário para poder se preparar aí para o treinamento que vem vindo, beleza? Ainda não tem a data certa do treinamento, porém precisa estar pré-inscrito para poder ter essas novidades. Quem não tiver pré-inscrito, dia 8 vai fechar, em algum momento do dia 8, tá? Não sei se vai ser de manhã, se vai ser à tarde, se vai ser à noite, mas em algum momento do dia 8, essas pré-inscrições vão se encerrar e quem se inscreveu, se inscreveu. Quem não se inscreveu, sabe Deus quando é que vai conseguir fazer esse treinamento, beleza? Não vai abrir mais. Então, não quero que você fique chateado comigo, então por isso eu estou te avisando, não perca o prazo se você tem interesse. Se pré-inscrever, não quer dizer que você é obrigado a fazer o curso, tá? Se pré-inscrever, significa que eu vou mostrar para você tudo que vai ser necessário para que você saiba para o treinamento, beleza? Se você decidir falar assim, cara, esse treinamento não é para mim agora, tal, não tem problema, tá? Tá tudo bem. Continua a vida normal, segue aqui,
uma próxima turma, não se sabe quando é que vai ter, você vai poder se inscrever novamente, beleza? Então, vamos pro vídeo. Se eu der um select assim nessa tabela aqui todos, ó, o que ele vai me retornar? Ele me retorna 3 registros. Porém, esses 3 registros, eles não estão separados. Esses IDs não estão separados por linhas. Teria que ser assim, 51 em uma linha, 102 em outra linha, 52 em outra linha, 100 em outra, 101 em outra, 71 em outra, para que ele pudesse funcionar. Ele entende, quando eu faço dessa forma aqui, com select in, tá? Ele entende que esse é um item da lista, esse é o segundo item da lista e esse é o terceiro item da lista. E aí ele compara o quê? Existe algum registro dentro dessa tabela que combine, por exemplo, o ID 51 combina com 51,102? Não. Então ele não vai retornar nada, beleza? Então não é bem assim que a gente vai resolver essa situação, tá? Isso daqui não vai funcionar dessa forma. Então, como eu faria para poder pesquisar esse ID aqui dentro da coluna todos? Tá? Existe uma outra forma que a gente pode fazer, só que assim, olha só. Esquece índice nessa hora, esquece performance, tá? Porque isso daqui, com certeza, se você está precisando rodar, é para resolver um problema pontual. É uma coisa que você vai resolver uma vez só e nunca mais. Ou talvez precisar uma vez ou outra, bem raramente, tá? Então, se você precisar disso, você não precisa contar com uma performance excelente, porque você não vai entregar isso para um cliente, provavelmente, tá? Mas você vai fazer uma manutenção no banco ali, que daí, mesmo que não esteja indexado, não ter a performance ideal não vai fazer diferença, tá? Então, a outra coisa que a gente pode fazer, deixa eu até indentar certinho esse select aqui, tá? Eu vou colocar n.asterisco, para ele pegar todas as colunas da tabela n, e ao invés de usar um where aqui embaixo, eu vou fazer uma junção nessa tabela T, que eu acabei de criar aqui em cima. Como que eu vou fazer isso? Ó, join. Lembrando que join é a mesma coisa que inner join. Se eu colocar somente join aqui, significa que a junção entre essa tabela principal e a tabela que estiver aqui no join, ela precisa acontecer. Se ela não acontecer, nenhum registro vai ser exportado. É a mesma coisa que o inner join, só que não há necessidade de colocar inner aqui dentro, porque ele já subentende isso. Beleza? E fica tranquilo que não tem erro no sinal, tá? E aí eu vou fazer um join na tabela T. Como que eu faço? Join T on T.todos containing, olha só, containing n.id. O que eu estou dizendo aqui? Essa string todos, ela tem, considera isso como string, tá? Porque list ele retornou uma string. Então, essa string todos, ela tem todos os IDs, certo? Se eu estou passando na tabela nome, e esse nome, de ID 3, por exemplo, é um número, eu posso comparar ele se ele está contido numa string, beleza? Só que olha só qual que é o pequeno detalhe dessa tabela. Esse where aqui não existe mais, tá? E eu vou dar um F9. Quando eu dou um F9, o que ele está buscando? Ele está buscando mais coisa do que era necessário. Vamos rever aqui, ó. Se eu fizer um select na tabela T só, select asterisco from T, vou dar um F9 aqui. O que eu tenho? Eu tenho, olha só, os registros que eu preciso deletar são os 100, 101, 102 e 103, certo? Os 51, 52 e 71, que são os mestres, eles têm que permanecer, senão você vai excluir todos os registros da tabela, com esses nomes repetidos. E, na verdade, eu quero manter um deles, tá? Eu quero excluir somente as repetições, só o excesso, beleza? Então, assim, se eu comparo o ID 1 dentro de uma string dessa daqui, por exemplo, ele vai falar que é verdadeiro? Ele vai falar, porque o ID 1, o número 1 está aqui dentro, olha só. Ele tem um aqui no 51, ele tem um aqui no 102, tá? Ele tem um aqui no 71. Então ele vai exportar o registro 1, mesmo que ele não esteja nessa lista, tá? Então eu tenho que fazer alguma coisa aqui para poder resolver esse problema, tá? Como que eu poderia resolver isso daqui? Olha só. Imagina que eu tenha um delimitador entre cada ID. Tá? Se eu tiver um delimitador entre cada ID, basta eu comparar o ID da tabela nome também com um delimitador. Vou traduzir isso aqui para você. Você pode falar, quê? Que? Não entendi nada. Olha só.
Eu posso fazer isso aqui, ó. Vou abrir uma aspa simples, vou colocar uma vírgula aqui no início e vou fechar essa aspa. Concatenei com a lista, tá? Com essa lista aqui. Vou concatenar com mais uma vírgula. Então, abre aspas, vírgula, fecha aspas. O que eu tenho aqui agora? Ó? Vou dar um select de novo na tabela T. E agora o que eu tenho é isso, ó. Eu tenho cada ID delimitado por uma vírgula. Portanto, quando eu for comparar o ID da tabela nome, eu comparo ele acrescentando também essas duas vírgulas. Portanto, ele vai ter que encontrar o ID 1, por exemplo, desde que ele esteja com uma vírgula antes e uma vírgula depois. Você tem um aqui nessa string? Tem. Ele tem uma vírgula depois? Tem. Tem uma vírgula antes? Não tem. Então já não vai entrar. Tá? Então vamos dar uma olhada. Ó. Relembrando, 102, 100, 101 e 103, que na sequência 100, 101, 102, 103, são 4 registros. Tá? 4 registros excedentes que são os que eu tenho que excluir. Portanto, aqui nesse join, eu vou fazer a mesma coisa. Ó. Abro aspas, coloco uma vírgula, concateno aqui também, abro aspas, boto outra vírgula e pronto. Tá? Vou dar um F9 aqui. Ó. Opa, tem que tirar esse cara daqui. Vou dar um F9 aqui. E observe que agora eu tenho os registros. Deixa eu ordenar aqui, né, pelo ID. 51, 52, 71, 100, 101, 102 e 103. Os 100, 101, 102 e 103 são os registros que eu quero excluir. Os 51, 52 e 71 são os registros mestre. Esses têm que permanecer. Eu não posso excluir eles. Como que eu faço então? Acrescento aqui no join um end t.mestre. E esse t.mestre, vamos relembrar. Vou dar um F9 aqui. Esse t.mestre tem um campo só, que é inteiro, que é o próprio ID da tabela, que é o menor ID. Lembra que eu coloquei aqui, ó, min.id. Se eu venho aqui nos resultados, eu tenho 51, 52, 71. Portanto, quando eu checo se a string, se o ID que eu estou passando está no meio dessa string, tá. Aí eu posso comparar. E esse ID que eu estou comparando é diferente do mestre? Se for, eu posso exibir o registro. Se não for diferente do mestre, ou seja, se for igual ao mestre, eu não mostro porque eu não quero deletar o mestre. Beleza? Então como que eu vou fazer? Vou comentar isso aqui de novo. E aqui, end tmestre diferente de n.id. Vou dar um F9 aqui agora. Agora sim a gente tem, deixa eu ordenar, o 100, o 101, o 102 e o 103, que são os registros que eu quero deletar. Beleza, uma vez que eu tenho os registros que eu quero deletar sendo exibidos em um resultado, o que eu vou fazer? Primeiro que esse monte de coluna aqui eu não preciso, tá? A única coisa que eu preciso para fazer um delete é o quê? O ID. Beleza? Então eu vou selecionar aqui n.id. Joia. E agora resta fazer o delete. Então, ao contrário do que parece, não basta eu escrever um delete por fora desse select aqui, colocando o ID como in, tá? O jeito padrão de se fazer seria assim, ó, delete from nome n, where, no caso aqui eu tenho que colocar n1, né, porque esse n está sendo usado aqui embaixo, tá? Para não ter duplicidade de alias, eu vou colocar n1 ali em cima mesmo, né? E aí coloca aqui, ó, where n1.id in, abro parênteses e fecho parênteses aqui, tá? Vou indentar e pronto. O jeito padrão de se fazer seria isso, só que isso não vai funcionar dessa forma. Vou dar um F9 aqui só para você ver, ó. F9, ele deu erro. Ele fala que o comando delete não é válido, ó. Token desconhecido. Então ele fala que o delete não é válido e aí ele está válido. Você olha assim, ele está normal. Por quê? Quando você usa o if, quando você usa uma tabela comum, temporária, em runtime, você não pode usar um delete aqui embaixo, porque essa consulta aqui, ó, na verdade, mais especificamente, esse join, ele depende desse if. E esse if, ele não está dentro desse parênteses aqui, tá? Então, como ele tenta resolver o que está dentro do parênteses primeiro, ele não encontrou o if, consequentemente, não encontrou esse join, consequentemente, ele fala que está inválido. Beleza? Então, o que eu vou precisar fazer? Vou tirar esse delete daqui, vou voltar essa query para cá, posso manter esse último parênteses aqui, porém o delete vem aqui para cima, ó. Vou dar um Ctrl Shift End, vou dar um Tab,
para indentar, beleza? Então olha só, o parênteses está terminando aqui e está vindo desde aqui, joia? E tem aqui, ó, delete from nome n1, where n1.id in, e aí ele vai ter o quê? Esse select aqui vai retornar aquela lista de ID. Se eu rodar só esse daqui, ó, F9, ele traz todos os IDs que precisam ser excluídos, 100 até 103, e do 100 até 103 fica dentro desse delete, beleza? Vou dar F9 aqui e está lá. Deletados 4 registros, vou confirmar. Confirma, ok. E agora, lembra que quando eu executava isso daqui, só isso daqui, ó, ele me trazia uma lista de todos os IDs repetidos? Vou dar F9 aqui agora. Ele não traz mais nada, tá? Então vamos ver lá na tabela nome se ele excluiu os registros certos. Olha só, sem atualizar a tabela, tá aqui, ó, 100, 101, 102, 103. Vou atualizar ela agora. Vamos lá para o final. E os 100 em diante não existem mais. Beleza? Gostou do vídeo? Dá um like aí só para eu saber se você está gostando do conteúdo ou não. Eu gostei pra caramba, não sei você, né? Eu tive que usar isso hoje e caiu muito bem, serviu como uma luva, tá? Então, eu vou ficando por aqui. Valeu, falou, tchau, tchau. E aí, vamos por partes, né? Agora vamos para os... Então ele vai... Eita porra. Coceira, velho.